E hoje, em América Dividida, Judite, Joe Biden. O ainda presidente dos Estados Unidos falou ontem ao país para defender a decisão de não concorrer a um segundo mandato, argumentando que a democracia está em risco e que é preciso passar o testemunho a uma nova geração. Biden não fez qualquer referência à sua saúde no discurso em que justificou a desistência. Deveria fazê-lo, Daniela Melo? Olá, muito boa tarde. Olá, boa tarde e obrigada pelo convite para esta conversa. Sim, é verdade, Biden não fez nenhuma referência direta à sua saúde, mas eu diria que respondeu a essa pergunta indiretamente. Ou seja, ao salientar as suas prioridades para os 6 meses finais na Casa Branca, Biden respondeu muito diretamente às vozes, sobretudo dos congressistas republicanos que pediam que ele desistisse da presidência por não estar apto fisicamente a continuar como presidente. É assim, deveria tê-lo feito ou não, isso depende do ponto de vista. Não fazendo, definitivamente virou a página e quis passar a mensagem de que virava a página completamente. Aliás, que é uma coisa que Biden tem feito nas últimas 3 semanas, mas até nos últimos meses, é falar da sua saúde. E parece-me que o Presidente esteja cansado desse tema, para dizer o mínimo. Uhum. Nas prioridades para os 6 meses finais na Casa Branca, Biden apontou à reforma do Supremo Tribunal, aos esforços diplomáticos para pôr termo ao conflito em Gaza, à recuperação do poder de compra dos americanos, o combate às alterações climáticas e ainda à contenção da violência armada. Isto é tudo demasiado ambicioso. Bem, é uma wish list, não é uma lista de desejos, sem dúvida alguma. Se é ambicioso ou não, é, sem dúvida nenhuma. Algumas prioridades mais ambiciosas que outras. E algumas que não estão na mão do Presidente, não é? Exatamente. E a começar exatamente por aí. A reforma ao Supremo Tribunal de Justiça é uma bandeira que Biden abraçou e abraçou publicamente, sobretudo na semana passada, mesmo antes de desistir publicamente à corrida à sua reeleição. E basicamente apoia-se em vários estudos que ele próprio mandou fazer, estudos sobre como realmente reformular o Supremo Tribunal de uma maneira que fosse aceitável para os americanos e aceitável também institucionalmente, não é? E o ponto principal aí de Biden parece ser apelar a uma reforma do Supremo Tribunal com a instituição de um limite de mandato dos juízes do Supremo Tribunal de Justiça. Mas, obviamente, o Presidente não tem a capacidade para fazer isso sem Congresso. Portanto, e neste momento não tem um Congresso, enfim, que se alinhe com este esforço. Portanto, é improvável. Mas o facto de Biden querer trazer este assunto para os seus últimos 6 meses, apesar de já não ser o candidato democrata, aponta também para onde ele quer que o partido se vire, onde ele acha que o partido poderá ganhar pontos e até ajudar Kamala Harris na própria eleição. Ou reeleição do ticket democrático, digo assim. Em termos de pôr termo ao conflito em Gaza, enfim, é possível, mas isso não depende apenas e só dos Estados Unidos. Claro. E aqui isso abre uma série de questões que virão à baila, tenho a certeza, nos próximos dias, porque teremos uma reunião com o Presidente Biden e Netanyahu e com a Vice-Presidente Kamala Harris e Netanyahu. Imagino que daí teremos ainda mais informação sobre esta possibilidade. Biden já declarou várias vezes que é a favor de um cessar-fogo e que quer realmente que a guerra termine ainda neste mandato. E creio que ele porá a maior parte dos seus esforços aí, em tentar realmente resolver este problema imediato,
para que uma potencial presidência de Kamala Harris não herde, de certa maneira, esta crise internacional. Uhum. No que diz respeito a Israel, e já que falamos sobre isso, Benjamin Netanyahu estava a contar com a vitória de Trump, ao que parece, e com a saída de Biden é menos certo que o resultado esteja pelo menos fechado. São más notícias para o primeiro-ministro israelita? Sim, o primeiro-ministro Bibi Netanyahu está numa posição difícil sobre todos os aspectos, mas eu vou-me centrar aqui em termos da relação com os Estados Unidos, não é? Bibi Netanyahu conseguiu, enfim, não de propósito, imagino, mas conseguiu que nenhum primeiro-ministro israelita tinha conseguido até agora, que é dividir os americanos e dividir o Congresso americano sobre a questão de Israel. Portanto, Bibi Netanyahu chega aos Estados Unidos num momento em que tem estado em confronto com um presidente que se tem mostrado sempre um aliado de Israel, mas que claramente com quem diverge em termos de estratégia em Gaza. Chega a um congresso com um partido democrata que não é necessariamente um partido anti-Israel, nem temos grandes evidências, apesar das acusações, de que haja uma viragem anti-Israel, mas o que Bibi Netanyahu tem tentado fazer é colar antissemitismo e com qualquer posicionamento que seja contra as ações que ele tem tomado militarmente em Gaza. Portanto, essa colagem, que seria uma colagem muito mais fácil há 10 anos, há 20 anos, neste momento não está a funcionar com a esquerda americana. E vimos imensas evidências disso. Ontem, por exemplo, não é só o caso de Rashida Tlaib, que estava no Congresso a fazer um protesto silencioso com um sinal que dizia War Criminal, não é? Criminoso de guerra. Mas também a bancada democrata claramente não estava a aplaudir Bibi Netanyahu quando ele discursava e basicamente reincidia naqueles temas e na ligação do antissemitismo à guerra em Gaza. Portanto, esse é um tema que se tornou um tema fraturante nos Estados Unidos. Isso é mau sinal para Bibi Netanyahu. Ele basicamente permitiu que este tema se tornasse polarizado e o seu discurso não fez muito para fechar essa polarização, apesar de ele apelar à ajuda a Israel. Mas sem a pressão da reeleição, Biden pode fazer alguma coisa diferente em relação a Gaza? Talvez. Neste momento não sabemos, nem temos nenhuma indicação óbvia que venha do Presidente sobre uma mudança na tomada de posição, mas obviamente este era um assunto com grande... vou dar um passo atrás. A política externa americana não costuma ser um assunto de peso na reeleição do Presidente americano, mas Israel... É um assunto diferente, não é? Tão polarizada, exatamente, que o que estamos a ver é que, por exemplo, hoje a vice-presidente Kamala Harris foi falar a um sindicato de professores, talvez ainda esteja a falar com eles enquanto estamos aqui em conversa, não é? E um dos temas que esse sindicato tem trazido à baila é exatamente a questão de Israel. Portanto, o que temos visto é um permear da questão de Israel e Gaza pelo Partido Democrata, pelo eleitorado democrata, e é bastante óbvio para o partido que este será um ponto de política externa que realmente poderá ter peso na eleição em novembro. Pode ter peso não só por causa do estado do Michigan, onde mais de 200 mil eleitores são muçulmanos ou de origem árabe, mas também porque o movimento contra o posicionamento que Biden teve até agora tem sido muito forte e tem sentido em todo o país, ou seja, houve votos de protesto nas primárias em todo o país em questão à relação de Gaza. Portanto, Biden pode ter aqui uma oportunidade para fazer um discurso mais duro, para realmente pressionar Netanyahu para chegar a um cessar-fogo e até porque, como dizíamos ainda há pouco, tenho a certeza absoluta de que
este seria, seria uma vitória muito importante para o presidente Biden e para o seu legado, conseguir sair desta presidência com um cessar-fogo assinado. Faltava-nos só falar da questão do radical que Trump tem usado como estratégia agora recente para acusar Kamala, e a questão do radical assusta sempre os eleitores moderados, mas ficamos mesmo sem tempo, vamos deixar este tema para uma outra conversa. Daniela Melo, muito obrigada por ter estado connosco nesta América dividida. E Nelson, para arrancar, para encerrar a América dividida, trazes sempre música. Hoje queres falar do vice-presidente Donald Trump, J.D. Vance. Olá. Hoje fazemos isto em direto, não é? É verdade. É um bocadinho diferente. Eu trago sempre notas de rodapé desta campanha eleitoral acompanhadas com música, e hoje queria falar um bocadinho sobre o J.D. Vance, que é o candidato a vice-presidente por Donald Trump dos republicanos. Não tem tido uma vida fácil, não sei se já repararam, desde que foi anunciado para esse cargo nos últimos 10 dias, parece que está um bocadinho em queda. Uma das últimas polémicas tem que ver com os direitos das mulheres, isto porque Jennifer Aniston, a atriz norte-americana, foi buscar uma declaração de J.D. Vance, onde ele se dirige às mulheres que não têm filhos como as childless cat ladies, que são as mulheres sem filhos e com gatos. Ora, isto não caiu bem. A Jennifer Aniston pergunta se será este mesmo tipo de personalidade que queremos ter como vice-presidente dos Estados Unidos. E de facto há aqui uma outra polémica da qual Trump se tem tentado afastar, que é o Project 2025, o Projeto 2025. Trata-se de uma iniciativa de uma fundação chamada Heritage Foundation, que era uma reforma radical do governo federal norte-americano, basicamente colocando pessoas de extrema-direita em todos os cargos que interessam na administração pública e apregoando o conservadorismo como bandeira. Ora, J.D. Vance assinou recentemente um prefácio para o próximo livro de Kevin Roberts, que é o presidente desta Heritage Foundation, e Trump tem estado a tentar demarcar-se desta situação. O que pouca gente poderá saber é que J.D. Vance é um autor premiado de um best-seller de nome Hillbilly Elegy. Hillbilly Elegy em português tem o título de Lamento de uma América Proibida, e é um filme que está disponível na Netflix, com a Glenn Close no principal papel e a Amy Adams. De resto, estamos a ouvir aqui em fundo a canção Rust, do Hans Zimmer, que é da banda sonora precisamente deste filme, e este Rust tem aqui algum significado, porque o próprio J.D. Vance é alguém que vem do Rust Belt, não é? Os estados da ferrugem, se quiserem, a propósito da queda industrial de algumas zonas da América. E o filme é um pouco o retrato da vida dele, da família dele e desta origem geográfica. Hillbilly, que seria traduzido por parolo em português, mas que a expressão em inglesa não é essa. Eu acho que tem que ver com o nome da mãe, Hillbilly Elegy. Li qualquer coisa que poderia ter a ver com o nome da própria mãe do J.D. Vance. Aqui fica Rust, de Hans Zimmer, 2020, Estados Unidos da América.